A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar agora da segunda parte a respeito das tribulações. Nós vimos no vídeo anterior que as tribulações ela tem um propósito de provar a nossa fé, porque ela é mais preciosa do que o ouro refinado no fogo. Nós vimos também que a tribulação ela limpa, ela tem o objetivo de purificar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. E nós vimos que através delas nós também crescemos. Os nossos testes e provas produzem um crescimento em nós. Nós vamos ver agora que uma tristeza ela é gerada por meio das provas que nós enfrentamos. E essa tristeza tem o objetivo de nos levar ao arrependimento. Porque quando nós somos entristecidos, segundo Deus, Paulo fala aos Coríntios que existem dois tipos de tristeza. Uma tristeza causada pelo mundo e uma tristeza causada pelas provas e testes que nós enfrentamos. Isso está em Pedro, no capítulo 1, quando ele diz: irmãos, alegrai-vos ou exultai, se nesse tempo presente vocês por um breve momento, se necessário, forem entristecidos por muitas provações. Veja, se forem entristecidos. Tiago no capítulo 4 também diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Veja, afligi-vos, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Por quê? Para que se gere um arrependimento. Também a Bíblia diz em Hebreus: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça, ou seja, obras justas, verdadeiramente puras, sinceras, dirigidas pelo Espírito Santo. Nós passamos por tristeza, pela disciplina, porque a disciplina no primeiro momento, ela não gera uma alegria, mas sim tristeza, para que nós possamos participar da santidade de Deus. Também a Bíblia diz o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Também diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O ouro, quando ele entra num estado líquido, é possível que se separe dele as impurezas. Fragmentos de rocha, de barro, de outros metais, são separados do ouro quando ele entra num estado líquido. Então, é por meio do fogo, da fornalha, que o ouro ele é purificado. Então, nós também precisamos passar pelo fogo, pela aflição, para que o Senhor separe de nós aquilo que é de procedência carnal, né? Os pensamentos, tudo aquilo que são hábitos que desonram a Deus, que não agradam a Deus, nós somos purificados. Agora, o que a tribulação não é? É importante nós entendermos que a tribulação não é um tropeço. A Bíblia chama de tropeço os fracassos que os homens ou os filhos de Deus podem sofrer quando não observam a palavra dele, quando não aprendem, quando não se permitem ser provados e purificados. Então nós podemos tropeçar, cair e com isso sofrermos algumas derrotas em nossas vidas. Derrota na área financeira, na área sentimental, familiar, nos relacionamentos que nós estabelecemos com as pessoas, né? Tudo isso a Bíblia chama de tropeços. As tribulações não têm essa finalidade de nos fazer tropeçar. Então, os tropeços, eles podem causar
muitas perdas que Deus não quer que nós tenhamos e até uma morte prematura. Mas as tribulações não. A tribulação pode se tornar um tropeço? Pode. Mas esse não é o objetivo do Senhor. Nós vamos ver que existem promessas para nós de livramento na tribulação. E uma delas está em Coríntios, que diz o seguinte, na primeira carta: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados ou atribulados, como nós vimos no primeiro vídeo, que essa palavra aqui, peirasmos, como tribulação, é a mesma palavra para prova, tentação e teste. Então ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então o Senhor promete um livramento na hora da tribulação. Também no Salmo 34, Davi diz assim para nós: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então veja que Davi, no Salmo 34, ele repete, ele diz, tanto no verso 17 quanto no verso 19, que o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações. Também em Isaías 43, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja como o Senhor, ele promete para nós um livramento quando passarmos pelas tribulações. E aqui nós temos que diferenciar também as tribulações do martírio, porque em João, Jesus diz que aquele que vos matar por causa do meu nome prestará um serviço a Deus. Então as tribulações, o martírio, ele é uma promoção, tá? Ele é uma maneira de Deus nos honrar quando nós morremos pelo nome do Senhor. Nós vemos também no capítulo 10 de Marcos, quando os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pedem a Jesus para se assentarem, um à sua direita e o outro à sua esquerda, na glória eterna. E Jesus diz para eles assim: por acaso vocês beberão do cálice que eu vou beber, para que vocês se assentem à minha direita e à minha esquerda? Esse cálice ali foi a morte que Jesus teve. Então ele está dizendo, vocês por acaso morrerão, serão martirizados pelo meu nome, para que vocês se assentem à minha direita e à minha esquerda? E aí ele vai prosseguir, uma conversa ali, ele diz, mas vocês passarão por isso sim, porque eles, pelo menos Tiago foi martirizado. E Jesus continua, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas ao meu Pai que está no céu. Mas de toda forma, ali Jesus está nos ensinando que quando nós morremos pelo nome do Senhor, nós somos promovidos, honrados diante do Pai. Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de tribulações que nós enfrentamos antes que ela chegue ao martírio, tá? Então o Senhor promete para nós. E Ele diz, por acaso eu prometo e não cumpro? Eu minto e não cumpro aquilo que digo? Então, se eu prometi, eu irei cumprir. A palavra de Deus diz assim. Então, nós temos que confiar nas promessas do Senhor. Outro ponto importantíssimo sobre as tribulações é que o Senhor nos dá os recursos necessários para nós passarmos e sermos bem-sucedidos nas provas que nós enfrentamos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então Jesus diz no capítulo 7 de Mateus que aquele que ouve a palavra dele e as coloca em prática é comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E vindo a chuva
os rios transbordam e batem juntamente com o vento contra esta casa e ela não é destruída, não é abalada. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e não põe em prática é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. E vindo a chuva, vindo a tempestade, os rios transbordam, o vento bate com ímpeto contra aquela casa e grande é a sua ruína. Então veja que a mesma luta que uma pessoa que guarda a palavra de Deus enfrenta é a mesma luta, a mesma tribulação daqueles que não guardam a palavra e não colocam em prática. Todos nós passaremos por tribulações, mas aquele que ouve a palavra e põe em prática não será abalado. É isso que Jesus está nos ensinando. Se Deus nos mostra algo que precisamos mudar, ser transformados, algum problema de caráter, seja a ira, seja a preguiça, a glutonaria, a avareza, a sensualidade, enfim, o que for que precisamos ser transformados. Se nós não fizermos aquilo que a palavra nos ensina, a tribulação virá e grande será a nossa queda. Um outro ponto sobre as tribulações é que elas possuem um tempo, um período determinado. Pedro diz: exultai, se no tempo presente, por um breve momento, se necessário, vocês serem contristados por várias provações. Então veja, por um breve momento. Então a tribulação ela tem um prazo para começar e para terminar. Paulo também diz que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória. Então nós temos que entender que o Senhor não tem para nós uma vida de sofrimento. Pelo contrário, Jesus diz que Ele nos dá vida e vida com abundância. Muitas pessoas gostam de se comparar a Jó, até tem muitos cânticos que fazem essa comparação das nossas tribulações com a tribulação que Jó enfrentou, que José enfrentou, mas nós temos que entender que Jó também desfrutou de uma honra dobrada. A Bíblia diz que ele recebeu em dobro tudo que ele tinha antes. E diz que naquela região onde Jó habitava, não existiu moças tão belas quanto as filhas que Jó teve depois da tribulação que ele enfrentou. E diz também que Jó, ele viu os filhos dele, os descendentes dos filhos dele, até a 4ª geração. Ou seja, Jó teve neto, bisneto, trineto e tetraneto. A Bíblia diz que Jó viveu até 140 anos e teve uma vida longa na terra. Então, veja que nós devemos esperar que o Senhor cumpra também em nossa vida, em nossas vidas, aquilo que ele cumpriu na vida de Jó. José, após passar por aquela prova que ele enfrentou, quando ele teve o primeiro filho, ele disse o seguinte: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Veja que José chamou o nome do primeiro filho de Manassés porque ele disse: Deus me fez esquecer o meu sofrimento. E o segundo filho de Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Veja que Deus, ele após a tribulação, ele nos dá bênçãos, ele nos honra para que nós tenhamos uma vida abençoada, de alegria, uma vida com abundância.
Deus te abençoe, meu irmão ou minha irmã. Até o nosso próximo vídeo. Não deu para esse vídeo ficar tão curto quanto o primeiro, mas eu espero que tenha edificado a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Amém.